São vários assuntos, hein, Casão, que se misturam, né? A permanência ou não do Dorival Júnior, a organização por parte da CBF, inclusive o Vitor Souza manda aqui no chat para eu te perguntar se seria o caso de uma intervenção na CBF, a saída do Edinaldo, novas eleições. Imagino que isso não esteja em pauta porque são tantos problemas se acumulando que é uma outra situação a se pensar. Mas eu acho que tudo é unido nesse momento, né, Casão? A situação do Dorival, o Brasil dentro de campo e a questão da CBF. Cara, é assim. Primeiro, o trabalho do Dorival para mim é ruim. Minha avaliação do trabalho do Dorival é ruim. Não saiu do lugar. Fez aquelas 2 partidas iniciais, ganhou da Inglaterra, empatou com a Espanha, depois começou a capengar, a Copa América foi péssima, e da Copa América para cá, podemos dizer que conseguiu manter uma regularidade, que é ruim, né? O Brasil foi uma péssima Copa América e continuou mal, do jeito que foi a Copa América. Hoje nós jogamos um futebol do nível que jogou na Copa América, contra a Venezuela também. Você olha Brasil e Venezuela, você lembra de Brasil e Costa Rica. Você lembra de Brasil com a Colômbia na Copa América. O Brasil não saiu do lugar, tá? Um futebol muito ruim, o trabalho é muito ruim, na minha opinião. Outra coisa de CBF, cara, é assim. Eu vi na TV, não sei qual canal que vocês viram, mas na Sport TV eu vi que o ingresso mais caro era 800. Eu vi na transmissão. Foi falando que o ingresso mais caro era 800. Né? Como a Alicia falou, você está numa véspera de um feriado importante, numa luta antirracista, um feriado que tem um significativo forte, né? Num estado que representa mesmo a maior ligação com a África, que é a Bahia, e você coloca o ingresso com esse preço. A falta de sensibilidade de você colocar um ingresso popular, de você fazer o povo ir lá assistir o jogo da seleção brasileira, já que você se usa e abusa da condição do Vinícius Júnior de ser o cara que luta, que assume a luta antirracista, mas na hora de apoiar o Vinícius Júnior, quando ele é atacado, fica quietinha, né? A CBF não abre a boca quando ele é massacrado na Espanha. Mas aqui ele usa a imagem do Vinícius Júnior para fazer uma pose, para marcar uma presença, sabe? É aquele negócio, ó, eu tô aqui, mas não tá. Então a CBF tem que levar, não dá para levar muito em consideração. Não sei o que pode fazer com aquilo lá. Eu tenho medo de umas palavras, como você falou, sabe? O Marinho, intervenção. Hoje não é dia de falar de intervenção, porque hoje o dia se falou de golpe, tentativa de assassinato, sabe? Intervenção, sabe? Eu acho que a CBF é o seguinte: tem eleição, faz uma eleição. O Ronaldo não quer ser presidente da CBF? Faz uma eleição, se candidata. Os caras vão votar, as federações vão votar, só que tudo ali é um esquema. A CBF, a seleção brasileira, ela é a cara da CBF, gente. Não é uma coisa separada da outra. Né? Ali, dentro da seleção brasileira jogada, o futebol jogado ali, tem uma panela que eles não querem, de forma nenhuma, um treinador estrangeiro. Porque um treinador estrangeiro quebra a panela, quebra o poder desses caras. Eles querem treinadores que eles continuem tendo uma importância maior que o cara. Eles querem. Tem um grupo ali dentro. Danilo continua sendo convocado, gente. Danilo continua sendo convocado. Olha a nossa defesa hoje, gente. Danilo, Marquinhos continua sendo convocado. Não adianta. Tira o Ramon, tira o Tite, põe o Ramon Menezes, os caras estão lá. Tira o Ramon Menezes, põe o Fernando Diniz, os caras estão lá. Você tira o Fernando Diniz e põe o Dorival Júnior, os caras estão lá. E o Brasil não ganha, não joga bem, não faz nada, e os caras estão lá. Então, para você melhorar o futebol da seleção brasileira, você tem que quebrar a panela. Para quebrar a panela, você tem que trazer um cara que não tem nenhuma ligação com esses caras. Sabe? Nenhum tipo de ligação emocional. Um treinador estrangeiro, porque treinador estrangeiro, ele trata todo mundo igual. Não é só aqui no Brasil, fora mesmo. Você vai ver os treinadores, se tiver que tirar um cara, ele tira. O Mbappé não está sendo convocado pelo Deschamps.
O Mbappé, nessa rodada da na Nation League, não foi convocado. Alguém chiou, estranharam. Pô, o Mbappé não foi convocado. O cara peitou. Vê se aqui no Brasil os caras não conseguem fazer isso com o Danilo. Os caras aqui não conseguem fazer isso com o Danilo. O cara faz com o Mbappé lá. Então, você vê que o que nós estamos precisando mesmo, na minha visão, para melhorar, pelo menos para tentar melhorar alguma coisa, é um treinador com uma personalidade de liderança. Liderança mesmo, um cara que está preocupado com o time, não está preocupado com fazer amigo. Sabe, treinador não tem que fazer amigo. Treinador não tem que ter panela. Treinador tem que ter jogadores que ele vai escalar e vão fazer aquilo que ele quer que faça. Não consegue fazer, sai, entra outro. Aqui no Brasil não consegue fazer isso. E a CBF é a mesma coisa, porque quem vota são as federações. E é tudo um amarrado um com o outro. É tudo amarrado, cara. É tudo amarrado. E ali dentro é tudo amarrado também. Então, para mim, a minha visão para o Brasil do futebol, a parte do futebol começar a mudar, tinha que trazer um treinador estrangeiro. Tinha que trazer um treinador estrangeiro. O Jorge Jesus, já foi a época do Abel Ferreira, mas o Abel Ferreira também, apoio completamente se for Abel Ferreira. Se for Arthur Jorge, também acho que vale a pena ser Arthur Jorge do Botafogo. Eu só acho que tem que ter um cara lá que põe a casa em ordem. Vai ser convocado quem está bem, eu vou fazer o meu time, eu preciso desse estilo de jogadores e vou montar. Agora, cara, enquanto tiver um treinador lá que ele já tem as cadeiras cativas, eu critiquei tanto o Tite, que ele tinha cadeira cativa, mas as cadeiras cativas continuam. Elas não mudaram. São os mesmos caras que têm cadeira cativa. Podem ver, os mesmos. Só não tem o Daniel Alves, né? Por razões óbvias, né? Mas se o Daniel Alves não tivesse feito nada, não tivesse acontecido nada, ele estava aí, na seleção brasileira. Então, cara, é isso que tem que quebrar, gente. Enquanto não quebrar a panela, enquanto não quebrar a cadeira cativa, enquanto não tiver justiça em convocação, sabe? Não vai ter uma seleção, não vai ter mais um futebol decente na seleção brasileira. A seleção brasileira é comandada pela panela. Alicia Klein, para quebrar essa panela, tem a sugestão do Admilson Pacheco Duarte, que foi no mesmo sentido do que o Casão falou. Ele colocou assim no chat, ó, Ronaldo salve a seleção, pensando no Ronaldo Fenômeno para CBF. E aqui no chat muita gente também mandou o nome do Luiz Castro, que fez um bom trabalho no Botafogo no ano passado, saiu e tal. O que você acha, Alicia, de Ronaldo na CBF e Luiz Castro para a seleção? Olha, Marinho, não acho que nenhuma dessas soluções seja mágica, e acho que a gente está tendo essa discussão aqui, dá uma dimensão do tamanho do problema, porque achar que o Ronaldo vai assumir a CBF amanhã e a CBF vai deixar de ser o que ela é, e de repente a seleção vai passar a funcionar, é um pouco de um pensamento otimista demais. E o fato de a gente estar considerando o Luiz Castro, que tem um meio trabalho bem sucedido, né, com aquele primeiro turno do Botafogo. E abandonou, né? Abandonado no meio, para um trabalho depois na Arábia Saudita que não foi bem sucedido, que está, pelo que dizem alguns repórteres, há alguns meses sendo oferecido a diversos clubes brasileiros e não foi contratado ainda. A gente está considerando este cara para a seleção brasileira, pentacampeã mundial. A gente acha, né, e não estou criticando a opinião do nosso espectador, porque isso faz parte das discussões. Mesmo a gente falar do Arthur Jorge, o Arthur Jorge também é um cara com um trabalho positivo. O próprio Abel Ferreira, são 4 anos de Palmeiras, mas é só o Palmeiras. A gente talvez, né, 15, 20 anos atrás, não considerasse nomes como esse para a seleção, né? Nomes de pessoas que têm pouca referência ainda no futebol brasileiro. Mas hoje a gente começa a olhar para fora, porque no Brasil a gente não enxerga mais uma solução, alguém que possa fazer essa mudança. Então, não acho que o Luiz Castro seja necessariamente o melhor nome. Pelo aquele primeiro turno do Botafogo seria um sonho, mas eu acho que é muito pouco para a gente considerar um cara para a seleção brasileira. De técnicos nacionais, a gente tem pouquíssimas opções, né? A gente está agora se agarrando na ideia, agora eu vou fazer uma referência que você vai gostar, Marinho.
se agarrando no Roger Machado, se agarrando no Felipe Luiz, na esperança de que essa geração de treinadores vingue e a gente possa olhar para ela lá na frente. Mas nesse momento é difícil e acho que a CBF contribuiu para essa decepção quando começou a falar em Ancelotti e aí, de repente, virou Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior. Né? Expectativa é realidade. E aí volta-se a ventilar Pepe Guardiola, que agora não vai ser mais. Isso, Alicia, sonhar com Guardiola, de repente, é demais? Provavelmente não, né? Ele deve ficar mais um ano no City, aí ficaria provavelmente mais, né, tarde demais para assumir uma coisa. Acho que nem ele teria interesse em assumir uma seleção, com o tamanho da responsabilidade da seleção brasileira, às vésperas da Copa do Mundo. Né? Não me parece uma coisa altamente provável. Mas precisa ser alguém, como o Casão falou, com personalidade e que, no mínimo, tenha critérios. Né? Vamos usar o exemplo da Argentina. A Argentina agora começou a dar sinais de desgaste. Né? Perdeu do Paraguai e hoje ganhou do Peru, fazendo só 1-0. O Scaloni já indicou que ele vai parar com o critério que ele tinha anteriormente, que era manter a base da seleção campeã do mundo, meio que independentemente do que esses caras estivessem fazendo nos seus clubes. Ele já avisou que a partir de agora não. Quem não estiver jogando nos seus clubes, quem não tiver um mínimo de atuação, de minutagem nos seus clubes, corre o risco de ficar de fora. Tem critério. Você pode concordar ou discordar do critério, mas tem critério. Qual é o do Dorival? A gente não sabe, né? O Endrick voou nos 2 primeiros amistosos, nunca mais teve espaço até que deixou de ser convocado. Ele monta um esquema pensando num centroavante, num cara de área. Era o Pedro. Aí o Pedro se machuca, ele muda todo o esquema, não usa inclusive o Endrick, para poder se adaptar e faz estreias de jogadores que estão sendo convocados pela primeira vez. Então a gente não consegue entender qual é essa ideia e o pouco que a gente vê não dá certo. Né? Então eu entendo essa frustração e a gente vai ventilar diversos nomes, mas no caso da CBF o buraco é bem embaixo porque ele é estrutural. Né? Precisaria chegar alguém que tivesse disposto a mexer com a CBF estruturalmente, com a estrutura de poder que significa uma eleição, né, pelos presidentes das federações estaduais, o que significa que os estaduais vão continuar sendo o que são e a gente vai continuar reclamando do calendário como reclama, enfim, todas essas questões. Mas falando especificamente da seleção brasileira, talvez nem precisasse ser um grande nome. Né? A gente está vendo isso, um efeito muito rápido no Paraguai e outras seleções que fizeram mudanças no meio do caminho e que funcionaram. Né? E o Dorival Júnior, hoje, eu acho que dá para dizer, fazendo um balanço desse quase um ano de Dorival, que não deu certo, não funcionou. Olha a situação do Brasil nas eliminatórias. Podia ter terminado essa rodada em segundo lugar? Poderia, mas não terminou. E não fez praticamente nenhum grande jogo nessas eliminatórias. E nas partidas contra seleções fortes, seleções importantes, foi dominada em praticamente todas elas, e hoje, com toda a posse de bola que teve, não conseguiu se impor. E tem uma outra coisa que me irrita muito, Marinho, eu queria até ouvir o Casão sobre isso, que, enfim, jogou e pegou adversários como esse. 2024 e a gente caindo em catimba uruguaia. 2024, esses jogadores não aprenderam como o Uruguai segura o jogo. Viu que o juiz deu só 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo e deixou o Uruguai segurar totalmente a partida no final, com reclamação, com coisa claramente assim, escola uruguaia de futebol. Você que é do Rio Grande do Sul, Marinho, está aí, né, muito próximo dessa cultura, que é óbvia, você sabe, os caras vivem disso. E os jogadores brasileiros irritados, deixando o jogo se arrastar, que me parece também uma falta de maturidade, falta de cancha mesmo, para alguém que vai defender a seleção brasileira num jogo tão importante contra um adversário que já tem um estilo de jogo, né, muito conhecido. E aí deixa eu só agradecer o Luciano Frigeri, deixou um comentário aqui, dizendo, caraca, vi a Alicia de manhã no Sport TV e meia-noite do UOL, trabalhadora do mês, alô chefia, trabalhadora do mês, e o Redação Sport TV foi no Rio. Eu voltei, peguei meu filho na escola, estava com ele aqui, dormiu no finalzinho do segundo tempo, e estou aqui em Brasília fazendo o UOL. Beijo
para o Luciano, que estava acompanhando aí desde de manhã. Alicia, eu não critico o teu filho de ter dormido no meio do jogo, porque afinal, em alguns momentos, bateu à vontade. Admito sinceramente que bateu à vontade. Ocasião, a gente tem 2 minutos e meio até sair a TV para o intervalo. Rapidinho, essa situação da catimba, dá para evitar? Não dá? Cara, vamos lá. Vamos olhar realmente o que aconteceu no jogo. O Uruguai não foi nem perto do Uruguai que nós já conhecemos. Não bateu, não deu cotovelada, não chegou junto, não deu peitada, não ficou querendo fazer guerra. Não fez nada disso. O Uruguai só deixou o jogo lento, deixou o jogo devagar. E quando tinha uma dividida ou outra, que eu acho que todas as divididas que o Brasil fez no final do jogo, a do Rafinha, ele foi por cima, a do Paquetá, ele foi por cima, né? O Paquetá foi por cima, tomou amarelo, o Rafinha foi por cima, depois foi por cima de novo, não tomou vermelho, porque o juiz deixou para lá. Então, quem provocou, na realidade, a catimba foi o próprio time brasileiro. Ele provocava a catimba e se irritava com o jogador do Uruguai caído, porque eles mesmos entravam um pouco mais acima do normal. Porque o Uruguai não bateu, gente. Pelo menos eu não vi, em nenhum momento do jogo, o Uruguai bater. Não bateu, não é? Eu não perdi nada. Perdi? Não, então, não, você viu o jogo, você viu o jogo, Casal. Eu vi o jogo, então, porque eu, pelo menos, eu acho que a grande maioria vai assim, puto, o Uruguai vai vir aqui para jogar, vai jogar fechado, vai pôr o jogo na guerra, vai dar chegada, vai fazer confusão, vai dar aquelas rodinhas em cima do árbitro. O Uruguai não fez nada disso. O Uruguai só tentou fazer o jogo ficar lento e conseguiu. O Brasil ficou com maior posse de bola, mas quem comandou a dinâmica do jogo, na minha visão, foi o Uruguai. Porque o Uruguai fez o jogo ficar lento na maior parte do tempo. Perfeito, Casão, perfeito. É isso mesmo. O Uruguai acabou controlando o jogo, né? Mesmo quando não tinha bola, o Uruguai parecia muito mais confortável que o Brasil. O Brasil sem conforto nenhum. O Brasil irritado com as próprias ações do Brasil, né? O Brasil ali naquele debate com o Uruguai dava uma catimbada, o Brasil se irritava com ele mesmo. Então, essa era a grande realidade do jogo. Você sabe que, só rapidinho, o Brasil, os jogadores se irritaram mais, ficaram mais irritados no final. Hã? Oi? 10 segundos. 10 segundos. Então vai, depois eu falo, que é uma coisa interessante. Bom. Perfeito, então tá. Vamos partir para o intervalo da TV, a gente já volta, a gente segue no YouTube. A partir de agora, deixa eu dar uma lida rapidinho, Casão, antes de te passar a bola quando nós voltarmos também para a televisão aqui no nosso chat. Eu aproveito esse espaço para atender vocês. Então, quem está acompanhando no YouTube, agora é hora de mandar mensagem para eu ler. O pessoal aqui, Paquetá, e mandaram um monte de kkkk. Assim, rindo da atuação do Paquetá, o perfil chamado História, Filosofia e Música. Gostei do nome do perfil. O Sérgio Miguel dos Santos Azevedo. Não gasto um centavo para ver a seleção. Que chatice essa data FIFA. Ele deve estar louco que o Brasileirão volte, né? O Cleiton Fogaça mandou, porque o Uruguai sabia que podia ganhar o jogo. Ele está comentando em cima do que a gente disse sobre a questão de tumulto no fim do jogo e tal, de conduta dos uruguaios. Enfim, nós temos aqui vários. Aquiles Scupien Monteiro, a hashtag Volta Brasileirão. A galera não está nada feliz com a data FIFA, muito menos com a seleção brasileira. Fernando Henrique dos Santos mandou o seguinte: Martinelli no meio-campo, uma interrogação e uns kkkk de risada. O pessoal escolheu vários jogadores para reclamar da seleção brasileira. Se eu vou citar todos os jogadores que foram alvos aqui, nós temos diversos. Entre técnicos sugeridos, o Álvaro Vinetti mandou o seguinte: Felipe Luiz não seria uma alternativa? Olha, tchê, chegando agora, primeiro trabalho dele como técnico, não sei, sinceramente não sei se seria uma alternativa. Outro nome muito citado, muito cedo, né, Casão? Outro nome muito citado aqui é o Jorge Jesus. Jorge Jesus citado repetidamente como possível alvo da seleção brasileira, enfim, que pode ser o técnico no futuro. Qual